todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Já há algum tempo que não estávamos juntos, agora após um período de férias, voltámos para passarmos mais uma lição e para podermos partilhar experiências e aprendermos mais sobre estas lições. E esta semana temos uma lição que para a época, digamos assim, não é? Exatamente. Desenvolvendo uma atitude vencedora, que é para quando começarmos agora novamente, digamos, a reabertura das igrejas, se tudo correr bem, para podermos aplicar esta atitude vencedora no recomeçar os trabalhos, como se costuma dizer. Tal e qual, é isso mesmo. E é engraçado que a lição, o que eu mais gostei da lição desta semana, é que é uma lição muito prática. Nós conseguimos perceber facilmente o que é que as mensagens nos transmitem, né? Nós vamos abordar um pouco a maneira como Jesus lidava com as pessoas, onde é que ele lidava, o que é que ele fazia, o que é que dizia. Enfim, vamos ver aqui alguns episódios que se nós pensarmos, facilmente conseguimos aplicar no nosso dia-a-dia. Não é? São coisas muito, muito práticas, como eu estava a dizer. É verdade. E eu destaquei logo o primeiro parágrafo da lição, no sábado à tarde, em que diz que eu gostava de ler: quanto mais estudamos a vida de Jesus, tanto mais nos maravilhamos com a sua capacidade de, e aqui destaco, aceitar e de animar as pessoas. Embora fizesse críticas aos líderes religiosos do seu tempo, recebia alegremente aqueles que lutavam contra o pecado, que eram assombrados pelo sentimento de culpa e que estavam desesperadamente condenados. A sua graça era para eles. A sua misericórdia estendia-se até aos mais vis pecadores. E agora há aqui uma frase que eu acho que é marcante, que acho que deve ser realçada, que é esta: a profundidade do seu perdão era infinitamente maior do que a profundidade do pecado dessas pessoas, por mais vis. O seu amor não conhecia limites. E, no fundo, é este o desafio que nos é feito, que, à medida que nós contemplamos e estudamos a vida de Jesus, que esse estudo e esse tempo passado com Cristo na oração e no estudo da Bíblia nos possa transformar para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. E podemos manifestar no Evangelho prático, digamos assim, a aceitação e este amor por aqueles que estão à nossa volta. Sabes que esta parte aqui da lição, logo aqui, aquela que tu leste, chegava para nós percebermos como é que nós devemos agir com os nossos irmãos, com as pessoas que não conhecem a Deus, com as pessoas que estão dentro da igreja, que estão fora da igreja. E quando tu lias isto, se tu fores a reparar, isto é um relato que eu penso logo, quem é que costuma fazer muito isto? Ou seja, quem é que geralmente faz asneiras e depois chega uma certa pessoa que ama essas pessoas que fazem asneiras e dizem: eu perdoo-te, ainda assim eu vou-te, não concordei ou não gosto que tu faças tenhas este tipo de comportamento, ainda assim eu perdoo-te. Isto é uma atitude geralmente dos pais para com os filhos. Não é? De alguém que tu estavas a ler que a profundidade do seu perdão era infinitamente maior do que a profundidade do pecado dessas pessoas. É alguém que é isso mesmo. Ou seja, não há pecado que seja tão grande que não possa ser sujeito a pecado. Tal e qual. É? Nós até vemos aquela história que Jesus contou do filho pródigo, não é? Aquele pai, apesar do filho ter feito tantas asneiras, conseguiu ter a esperança de esperar todos os dias por ele. E quando ele voltou, ele não o criticou, não apontou os erros, ele perdoou aquilo que ele tinha feito, não é? É verdade. Realçou, digamos, os aspectos positivos e, acima de tudo, ele ter voltado para junto do pai, não é? Exatamente. Há aqui várias histórias ao longo da semana. Sim. Que retratam bem esta característica de Cristo, de aceitação e de também, no fundo, era não se deixar limitar pelos preconceitos da época, não é? Claro. Não se falava com samaritanos, exatamente. Não se falava com mulheres,
Não... E Jesus vai fazer, muitas das vezes, com uma capacidade e com uma inteligência fora do normal, não é? Vai dar exemplos daquilo que nós deveríamos fazer. E não se limitou a essas restrições que havia e que às vezes, e transportando para os dias de hoje, que nós também, por vezes, podemos encontrar. E mais à frente vamos ver alguns sítios que se calhar nós achamos que não devemos ir para não... porque não vamos ter sucesso, digamos assim. Jesus veio e veio demonstrar, ou veio mostrar que isso não é bem assim. Eu recordo-me sempre, e não está na lição, a lição aborda um pouco em relação ao Espírito Santo, mas recordo sempre uma frase que nós temos que fazer o nosso trabalho, e a seguir depois o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, não é? E é engraçado ver como é que Jesus lidava com cada pessoa e de acordo com o tempo ou com o local em que estava inserido. É verdade. Eu tenho aqui um livro em casa que se chama Encontrando Cristo nos Lugares Mais Improváveis. Uhum. É um evangelista que descreve circunstâncias do seu ministério e descreve sítios onde, a uma primeira vista, nós nunca iríamos encontrar ninguém que tivesse receptivo ao Evangelho e à mensagem de Deus, mas que depois ele é surpreendido e foi surpreendido pela aceitação e pelo trabalho que o Espírito Santo fazia naqueles locais improváveis Em Samaria, se calhar. Em Samaria, não é? Exatamente. Realmente, eu acho que havia aqui uma graduação que era do género. Portanto, tínhamos os cães, depois mais abaixo tínhamos as mulheres, depois ainda mais abaixo tínhamos os samaritanos, e pior que isto tudo, era uma mulher samaritana. Exatamente. Era o que poderia haver. E daí depois, quando os discípulos voltam e veem Cristo a falar com esta mulher, a sua surpresa era de tal forma, eles nem questionaram Cristo, mas devem ter feito uma cara de espantados ao ver Cristo a falar com eles. Realmente os samaritanos, havia já aqui um grande conflito de longa data que tinha a ver, e este é um aspecto importante, o conflito entre eles tinha a ver com, entre outras coisas, com o local onde se prestava culto e com algumas doutrinas, não é? Uhum. E digamos que desta história nós sabemos que Cristo não quis saber desta disputa, se era em Jerusalém ou se era no Monte Gerazim que se devia adorar, as doutrinas, o poço esta mulher tentou, quando se sentiu desconfortável, tentou puxar digamos, a conversa, o debate para as questões religiosas, e Cristo não queria isto. Cristo queria conquistar o coração dela. E, portanto, não entrou nestas disputas. E, às vezes, eu lembrava-me, isto se calhar acontecia mais quando nós somos mais novos e temos este calor da disputa e juntamente com o amor pelo Evangelho, de querer pregar aos outros e até às vezes impingir, demonstrar que a nossa doutrina é verdadeira e por aí fora, quando que, se calhar, entrar em conflitos com pessoas, por exemplo, com outras crenças, o que Cristo nos diz aqui, não, esses conflitos, essas discussões são estéreis, mas se houver uma amizade, se houver um amor uns para com os outros, e se orarem para que o Espírito Santo trabalhe, o Espírito Santo vai fazer o seu trabalho e as coisas vão acontecer. E isso vai ao encontro daquilo que a lição de segunda-feira fala, que é em relação à atitude que nós temos, não é? Nós sabemos que se nós tivermos uma atitude, se tu me perguntares alguma coisa e se eu te responder com 2 pedras na mão, certamente que a tua contra-resposta vai ser ofensiva também. E quando em contrapartida eu te der uma resposta com calma, uma resposta tranquila, sem me exaltar ou sem te ofender, tu já muito dificilmente vais-me responder de uma maneira brusca, não é? E é interessante nós podemos ver, e até mesmo ao contrário, repara, e certeza que já aconteceu connosco, quando alguém fala contigo de uma maneira que tu não estás à espera, de uma maneira má, e se tu respondes com calma, a outra pessoa até fica surpreendida, também espera lá. É verdade.
É verdade. Em vez de responderes da mesma moeda, responderes... Ainda recordando esta questão da mulher samaritana, há aqui uma frase que eu também achei interessante, que é a seguinte: quando os nossos olhos são divinamente ungidos pelo Espírito Santo, e aqui podemos também aplicar ao resto da nossa vida, e consequentemente às nossas atitudes, vemos possibilidades onde os outros apenas veem dificuldades. Portanto, até nessas respostas mais agressivas, nessa atitude não tão, digamos, amigável para connosco, nós somos convidados a colocar esse assunto nas mãos de Deus e para que Deus transforme essas dificuldades em possibilidades. E ainda há outra coisa que também foi interessante nesta história da mulher de Samaria, é os resultados podem não ser imediatos. E isso não nos deve nem deitar abaixo, nem ficar decepcionados com o nosso trabalho, nem evitar de fazer o nosso trabalho. Há um versículo muito giro que é: atira a tua semente e mais tarde às águas, e depois mais tarde colherás o pão, o fruto. E aqui é a mesma coisa. Eu penso Sabes que isso acho que é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem, é de quando não tem uma resposta imediata. E nós já falámos isto várias vezes, até mesmo nas palavras cruzadas. Nós estamos tão habituados a que pedimos e temos, queremos isto e queremos fazer isto e acontece. Tem que ser tudo tão rápido. Há coisas que demoram 2 segundos e para nós já é muito. Hoje em dia, tu mudares um canal, se demorar 2 segundos, já não gostas. Tens que ir para outra operadora. Se o computador levar 1 minuto a ligar, tu dizes que está lento e tens que ir procurar outro computador, outro processador, qualquer coisa que faça com que, em vez de demore 1 minuto, que demore 30 segundos. E connosco, se as respostas não são imediatas, nós às vezes ficamos frustrados, chateados. Eu nisto recordo-me sempre um episódio, João Batista, quer dizer, se calhar não teve a resposta que queria durante aquele período todo. E para nós, calhar, é algo muito... Moisés, quantos anos? E sempre. Há coisas que nós não sabemos o porquê de não serem respondidas logo, ou porquê que demoram 5 minutos, ou porquê que demoram 5 anos, 50 anos... ou se calhar nós depois de morrer é que mais tarde, se calhar, nós não sabemos. E isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, em não conseguirmos compreender porque é que Deus não responde de imediato àquilo que nós pedimos. Bom, Deus não... E atenção, isto pode levar depois a tu teres uma ausência de fé, a deixares de acreditar. E hoje nós estamos habituados a essa velocidade, a esse ritmo. Tu queres saber uma coisa, vais à internet e ao fim de 3 segundos tens informação sobre qualquer assunto. Exatamente, é isso mesmo. E Deus... mas sabes que aqui eu acho que isto, em vez de nos levar à descrença e dizer assim, Deus não respondeu, eu não acredito, eu acho que deveria ter o resultado exatamente oposto. Ou seja, dizer, ainda assim, eu tenho fé, ainda acredito que Deus vai responder. Porque isto é fé. Fé não é eu chegar ao pé de um botão da eletricidade, do interruptor, ligo e eu sei que aquilo vai ligar. Só se não pagar a eletricidade, ou se tiver algum problema, que aquilo não vai ligar. Isso é fé. É tu acreditares em algo que... Mesmo quando não vês evidências de que isso vai acontecer, não é? Digamos, é a diferença entre ter fé e ter fezada. Então, a fezada que isto vai acontecer, não é? E a fé não é bem assim. Tu estavas a falar há bocado e é uma coisa muito importante, é a questão da nossa atitude, daquilo que nós somos no dia-a-dia, na prática, não é? Eu, por acaso, tive uma experiência interessante. No outro dia estava no trabalho e estava a ver uma família, e quando a mãe e o filho é que era o doente, e a mãe veio acompanhar o filho, e quando saíram, o filho, que já era uma pessoa adulta, com 40 e muitos anos... por aí fora. E quando vem a sair, a senhora pergunta-me: desculpe lá, você é cristão? E eu não estava mesmo nada à espera daquilo, e eu disse: sou, porquê? Porquê é que me pergunta isso? E ela diz: porque eu já percebi que você faz as coisas assim de uma maneira diferente. E isto deixou-me contente, porque, repara, nada da conversa que tivemos foi sobre Deus, ou sobre religião, ou sobre o que é que foi sobre saúde, mas, de alguma maneira, aquela senhora conseguiu perceber alguma coisa, que eu também não sei explicar o quê. Sem te perceberes, como é óbvio. Sem perceber. E é isto que eu acho que, à medida que nós vamos passando tempo com Cristo,
que vamos lendo, que vamos estudando a sua palavra, que vamos orando, vamos sendo transformados. E a lição fala aqui também disso, e é algo que a Bíblia descreve que é extraordinário, que foi quando Moisés desceu do monte e a sua cara brilhava. E o povo ficou assustado, não é? Ele até tinha que se cobrir porque tinha um brilho tal de tal forma de estar na presença de Deus. E eu acho que a nossa atitude, se nós tivermos tempo na presença de Deus, vamos ter um brilho especial. E quanto mais tempo tiveres, vamos ter mais, esse brilho vai ser patente e mais as outras pessoas vão ver nas nossas atitudes a presença de Deus. Há pouco tempo li um estudo muito interessante sobre a oração. E eles estudavam a oração e faziam ressonância magnética. E o estudo era mais ou menos assim: se tu orasses só, orasses e tivesses uma meditação com Deus, com a Bíblia, estudasse a Bíblia, só uma vez por semana, não havia nenhuma alteração no funcionamento do teu cérebro. Se estudasses 2 vezes ou 3, também não havia praticamente nenhuma alteração. Mas quem tinha 4 ou mais vezes dias em que passava tempo com Deus em oração, havia uma alteração da ativação no cérebro, em determinadas zonas, na zona que é ativada quando se ora e quando se estuda a palavra de Deus. Portanto, à medida que tu passas mais tempo, a influência de Deus na tua vida vai sendo maior. E coisas esporádicas não têm influência, digamos assim. E antes de irmos, porque estamos a chegar à parte em que vamos ter o nosso momento musical, mas antes de irmos para o momento musical, só para completar esta parte da lição, nós quando temos, e a lição fala disso, nós quando temos uma atitude positiva, ou quando somos otimistas, ou quando estamos bem dispostos, ou quando falamos bem, nós conseguimos atrair mais facilmente as pessoas para perto de nós do que o contrário. E nós de certeza que conhecemos aquelas pessoas que nos sentimos bem em estar com essas mesmas pessoas. E há aqui um versículo que a lição fala que eu achei extraordinário, que está em João 15:15, em que diz o seguinte: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, já não és servo, já não és empregado, subiste aquele patamar em que tu és amigo, e como amigo, um verdadeiro amigo sabe o que é que acontece com outra pessoa. Não é um conhecido, não é um desconhecido. Um amigo é aquele que tu ligas quando tens algum problema, é aquele que tu sabes o que é que faz, o que é que não faz, o que é que sente, o que é que não sente. Isso é um verdadeiro amigo. E é extraordinário este versículo que está aqui na lição de segunda-feira. Há um grande ponto que eu acho que encaixa bem aqui na questão da amizade e da atitude, que é a aceitação. A aceitação significa respeitar o outro nas suas diferenças também. Compreender e tentar compreender porque é que respeitar porque é que ele é diferente. Porque é que ele é diferente e, portanto, compreender e estar disponível, muitas vezes, até quando não concordamos com alguma coisa, mas a amizade não está sujeita a essas circunstâncias. Mantém-se. E, portanto, a aceitação que Cristo tinha, independentemente de ser mais pecador ou menos pecador, porque ele fazia uma coisa impressionante, que era, olhava para os outros e via-os não como eles eram agora, pecadores, mas como eles poderiam ser se aceitassem o amor de Cristo na sua vida. E isto transforma tudo. Se nós conseguimos olhar para os outros não como eles são agora, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, mas como eles serão quando forem transformados pela presença de Deus na sua vida, todos serão bem-vindos e serão alvo da nossa amizade, da nossa aceitação, do nosso respeito. Exatamente. Vamos ter agora um momento musical pelo Pedro Santos. Eu garanto que não sou eu, portanto podem ficar... Podia ser. Seria interessante. Não ser eu a cantar. Portanto, seria um momento de humor e não um momento de louvor. Mas seria especial, certamente. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vamos ouvir este pequeno momento musical pelo Pedro Santos. Da janela de meus olhos posso ver solidão, tristeza e até
das pessoas cujas mágoas eu acalmo ao lembrar-lhes a graça e o amor do Salvador. Na janela da minha alma há um sonho, a mensagem que os outros partilham são as cores da nova vida, são momentos de esperança, a luz que pode o mundo iluminar. Sou feliz, de mãos dadas com Jesus, no trabalho em que me empenho por amor. E ao final do dia sinto a doce alegria pelo muito que vivi com meu Senhor. Foi na cruz que vitória alcançou, em favor do homem pecador, tão supremo de perdão, liberdade e vida eterna. Jesus é o meu consolador. Sou feliz, de mãos dadas com Jesus, no trabalho em que me empenho por amor. E ao final do dia sinto a doce alegria pelo muito que vivi. Sou feliz por poder testemunhar. É a bênção maior que me seduz, que me anima e fortalece, minha vida enriquece e me leva até ti, aos pés da É sempre bom termos estes momentos musicais, enriquecem sempre as nossas palavras cruzadas. Nós estávamos a falar das atitudes em que temos, não abordámos as duas histórias que vêm na lição, que são conhecidas, duas maneiras de Jesus responder, em dois episódios distintos, envolvem duas mulheres que não eram aceites naquela altura, mas ambas demonstram uma humildade e uma fé em Jesus, que depois Jesus responde de uma maneira que nós poderíamos pensar que era agressiva, de desprezo, e afinal levou para o campo que queria, não é? Sabes que esta história da mulher cananeia é das poucas histórias da Bíblia que eu tenho sempre dificuldade, ou tinha... Em perceber, não é? Aquela parte das medalhas dos cães não parecia Cristo a responder. Exatamente, não é? tal e qual. Não parecia Cristo a responder, mas... Os discípulos até ficam espantados, né? Com uma resposta como aquela de Jesus, né? Porque não é normal, ou não seria normal, ou não foi normal ver Jesus responder daquela maneira a alguém. Parecia que estava a reforçar aquele preconceito contra o... Estávamos a falar ao início, né? Os cananeus, não é? Claro. Efetivamente era um povo difícil, com muitos falsos deuses que sacrificavam, em alguns cultos, crianças aos deuses que eles adoravam. E, portanto, mas eu acho que é um exemplo brutal de que, lá está, a fé aparece em sítios inesperados. E esta mulher, que apesar de aparentemente Cristo estar a dizer não, este poder de Deus não é para ti,
Ela, repara, tinha a certeza absoluta que Cristo podia curar a sua filha. Absoluta. E ia lutar por isso, independentemente do que fosse dito e de quem dissesse. Até ao fim. E é interessante que depois Cristo reforça a fé desta mulher de uma maneira também extraordinária, e certamente que os discípulos ficaram surpreendidos também por ele ter encontrado alguém com esta fé, com esta confiança em Deus, como esta mulher depois mostrou, não é? Esta frase em que Jesus depois diz, ela diz, Senhor, socorre-me, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quer dizer, uma frase, se tirarmos esta frase aqui do contexto, nós nem podemos acreditar que foi Jesus que disse isto. É verdade. E depois esta mulher era uma mulher inteligente e com fé. Porque ela dizia, não faz mal. Não faz mal. É respondendo a mesma moeda, se tu fores a ver, não é? Só as migalhas eu não me importo. Exatamente. Deus abençoa, salva a minha filha. Não é? Incrível. Não faz mal, mas faz isto. Porque ela responde, né? E ela disse, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nem mais. E Cristo termina com mulher, grande é a tua fé, não é? Efetivamente, esta mulher foi elogiada por Cristo e, independentemente do local onde nós estamos a testemunhar, Cristo e o Espírito Santo pode manifestar-se ali de uma maneira marcada. Isto tem muito a ver com o tema da lição, que continua com como é que nós podemos apresentar a verdade com amor. Às vezes parece que é fácil, mas não é. Não é? Há uns anos atrás, numa lição da Escola Sabatina, o autor dizia uma coisa muito interessante. A verdade é sempre a verdade, não é? Não, há verdades, as verdades não são, digamos... Agora, pronto, as verdades são fixas. Mas ele dizia uma coisa, esse autor, que era uma verdade dita no momento errado não deixa de ser verdade, mas deixa de ser útil. Deixa de produzir todo o benefício que podia produzir se tivesse sido aplicada e sido dita no momento adequado. E aqui nós precisamos muitas vezes de apresentar as verdades, mas que verdades estas têm que estar ungidas pelo amor aos outros. E daquilo que nós olhamos para Cristo, o que sobressai sempre é este amor pelos outros, independentemente de tudo o resto. Conseguir olhar para os outros e amá-los, não por aquilo que eles são, mas por aquilo... Repara, Cristo tinha sempre esta ideia, penso eu, de se não houvesse pecado, esta pessoa não seria assim. Seria o reflexo da imagem de Deus. E ainda pode ser se aceitar o meu amor e o meu sacrifício. E era isto que motivava Cristo a apresentar a sua mensagem de salvação a toda e qualquer pessoa, independentemente dos pecados que pudesse ter. Nós temos um exemplo que foi o apóstolo Paulo, e a lição fala sobre isso, que fazia... A lição diz que, e nós conhecemos certamente pessoas que têm prazer em dizer verdades que são, às vezes são verdades que nós não gostamos de ouvir, mas que têm prazer em ver as outras pessoas a sentirem-se mal, não é? São cruéis nas verdades que dizem. E o apóstolo Paulo era exatamente o contrário, não é? Nós vemos que via sempre os pontos positivos das igrejas onde ele servia. Ainda assim, o facto de veres o lado positivo, dizer as verdades, não quer dizer que tu aceites ou que tu concordes com o erro. Tu aceitas... Isso uma coisa não implica a outra, não é? Tal e qual, é isso mesmo. E muitas vezes nós estamos em diferentes etapas do nosso percurso com Deus, da nossa caminhada com Deus. E o próprio apóstolo Paulo dizia isso, não é? Não vos posso dar comida sólida porque vocês ainda são crianças na fé, têm que receber, digamos, o leite e depois vai aumentando. E nós na igreja, nós na vida, temos pessoas que estão em diferentes fases. E, portanto, nós não temos que realçar os aspectos menos positivos uns dos outros, antes pelo contrário, os aspectos positivos sobressair para que todos juntos possamos, apoiando nos aspectos positivos uns dos outros, fazer uma caminhada juntos, mais alegre,
mais consagrada, mais digna de sermos chamados cristãos, digamos assim. Esta frase aqui de Ellen White que diz: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. E se nós transportarmos, imagina transportar isto para as nossas igrejas. A lição depois até fala em relação, faz estas perguntas. Imaginem que agora nas igrejas só íamos ser bondosos, íamos ser amáveis, íamos ser amigos uns dos outros, não íamos apontar os defeitos, não íamos dizer que o ancião fez isto, que a escola sabatina fez assado, que o pastor fez assim, que não devia ter feito. Se fôssemos exatamente o contrário, que fôssemos só apresentar os lados positivos, seria totalmente diferente, não é? É assim, para negativo e para dificuldade já basta a vida, não é? É isso. A igreja deve ser precisamente um sítio A igreja deve ser, o sábado deve ser exatamente o contrário, não é? Quer dizer, as desgraças e as coisas más já chegam desde domingo até sexta. Claro. Pelo menos que tínhamos o sábado como folga das desgraças, não é? É verdade. E a igreja como um sítio onde é diferente. Exatamente, é diferente. É Um oásis no meio do deserto. É interessante este ponto da aceitação. É. A aceitação, a aceitação, eu gosto de juntar outra palavra aqui à aceitação, que é o respeito. Uhum. Eu posso respeitar e devo respeitar diferentes pontos de vista, até diferentes doutrinas, até diferentes perspectivas sobre a verdade e sobre pontos bíblicos. Não quer dizer que eu aceito o erro, mas eu devo respeitar quem acredita de maneira diferente ou quem pensa de maneira diferente. Deve levar a cortares a relação com essa pessoa ou a tratares mal essa pessoa, ou percebes? Podes ter uma maneira de ver a vida de uma forma diferente, acreditares teres outras crenças, mas isso não serve com que nós agora deixemos de falar com determinada pessoa, comecemos a tratar mal essa pessoa. Isso aí vai ao encontro do respeito daquilo tudo que já falámos agora durante a lição. Eu não aceitas, e tu disseste bem em relação à aceitação e ao respeito, tu não aceitas que esse ponto de vista, mas respeitas a pessoa. Tal como Deus faz com o pecador. Isso mesmo, repara, tu quando vais ter com Deus queres que ele te aceite como eu estou. Isso era um contrassenso da nossa parte, não é? Não é? Como é que eu posso não fazer isso aos outros? Não aceitar os outros com o bom e o menos bom? Se eu quero que Deus me aceite também com o bom e com o do menos bom que eu tenho, não é? Claro, exatamente. Há uma frase sobre a aceitação que eu também achei extraordinária, que diz o seguinte: a aceitação genuína significa que aceitamos as pessoas como elas são, com todos os seus hábitos pecaminosos. E porquê? Porque são seres humanos criados à imagem de Deus. Isto é isto que faz a diferença, né? E era isto que fazia a diferença em Cristo. Ele olhava e não interessava se era pecador ou não. Pelo menos numa primeira fase. É alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É alguém que merece ter uma oportunidade, pelo menos. Merece sempre e está sempre... tem sempre ao seu alcance o amor de Deus. E pode ser transformado. Se não for aqui, se aceitar o sacrifício de Cristo quando Cristo voltar, numa nova terra, com uma natureza diferente, vai certamente ser diferente. E Cristo olhava para os outros e via isso. Mais isso do que aquilo que podia afastar aqui escolhas de Deus. Da lição que diz Jesus não era façam o que quiserem, está tudo bem, eu continuo a aceitar-vos. Não era deste género. Era o que é que fazia? Era não importa o que fizeram, estou pronto a perdoar-vos e dar-vos poder para mudarem. Verdade. Seja, mas nós... Neste momento não interessa o que passou. Eu consigo, estou pronto para vos perdoar e a partir de agora vamos então caminhar. Mas nós, até connosco, às vezes caímos no erro de inverter isto, que é, eu vou mudar para perdoar para que ele me possa amar. Não é? Invertemos aqui as coisas. E às vezes queremos impingir esta maneira de ver as coisas também aos outros. Se tu mudares o teu comportamento, Deus vai-te perdoar e Deus depois então ama-te. Mas não. É porque Deus te ama e Deus te perdoa
que ele te vai ajudar a mudar os teus comportamentos. Isto parece fácil, mas depois é complicado. Isto volta ao início do primeiro parágrafo que tu falaste no sábado à tarde. Se nós formos a ver, aquele parágrafo consegue resumir tudo, este de aceitar e de perdoar e estar disposto a ajudar. Repara, vai tudo dar àquele parágrafo. Ias falar agora sobre... Aliás, nós já falámos isto sobre a maneira como nós apresentamos a verdade, não é? Por vezes nós podemos... Eu lembro-me de quando era novo, contavam uma história aqui na igreja que havia um irmão que quando saía ao sábado à tarde nas suas saídas missionárias, levava a Bíblia dele na mão e quando passava por alguém, a primeira coisa que ele fazia era dar com a Bíblia na cabeça da pessoa para chamar a atenção à pessoa. E as pessoas ficavam assim paradas a olhar e então depois a pessoa, você já sabe que é um pecador e não sei quantos e precisa do amor de Deus e tal. Pronto, era assim uma abordagem não convencional, agressiva. Mas isto era noutros tempos, né? Noutros tempos. E é muito importante aqui esta questão da aceitação e da maneira como apresentamos a mensagem, porque as pessoas, se não se sentirem respeitadas, se não se sentirem aceites, e se não virem nas nossas atitudes aquilo que nós pregamos, as pessoas não se vão interessar, não... E ficam, a lição até fala, ficam estranguladas. Tu ficas tão farto, já chega que tu crias um sentimento de revolta que tu nem queres saber. Não é? A frase é, não é? A verdade sem amor leva-nos ao legalismo doentio, que estrangula a vida espiritual. Portanto, às vezes, e nós, nestas histórias destas duas mulheres, percebemos que Cristo não podia ter entrado logo a dizer, vocês querem adorar aqui os samaritanos no Monte Gerazim, mas isto já... Digo-te já, mulher, tu estás errada. Tens é que adorar em Jerusalém e não se fala mais nisso. Se Cristo tivesse entrado com esta atitude, esta mulher dizia, está bem. E provavelmente iria embora e não queria ficar ali a conversar com ele. Mas ela percebeu que aquele homem estava interessado nela, nos seus problemas, nas dificuldades da sua vida, não se importava com o que tinha sido a sua vida, não se importava por ela ser mulher, por o que quer que fosse, ele parou, ficou a conversar com ela, ouviu-a também e explicou-lhe quem ele era e, repara, as consequências deste momento foram importantíssimas para aquela mulher aceitar Cristo e depois daquela cidade, muita gente daquela cidade veio aceitar a mensagem do Evangelho de Cristo por este momento em que Cristo passou com esta única mulher. E, portanto, é muito difícil, penso eu, e precisamos muito do Espírito Santo para nos guiar nesta maneira de apresentar a verdade, que tem que ser recheada de amor, transbordante de amor. É claro que não podemos cair no outro extremo que é Deus ama-nos e, portanto, não vai haver problema nenhum, não, faças o que tu fizeres, é verdade, faças o que tu fizeres, Deus perdoa-te, mas Deus também te diz, vive desta maneira, faz assim, não continues a viver dessa maneira. E, portanto, digamos que não é o preço que foi pago foi um preço muito elevado para a salvação e para a vida eterna ter um preço tão baixo. Não é? Foi o preço mais alto que existe. E se nós formos a ver, e o nosso tempo já está a chegar ao fim, se formos analisando a lição toda e resumindo, conseguimos perceber que a vida que Jesus levou aqui na Terra foi de tal forma tão extraordinária que fez coisas que, de um ponto de vista humano, nós pensamos que assim à primeira vista é fácil de fazer, mas se nós formos analisar não é assim tão fácil de fazer. Isto de nós falarmos bem com as pessoas, de nós sermos amigos, de nós aceitarmos as diferenças, respeitarmos, dizermos a verdade com amor para não sermos cruéis, é algo que só mesmo passando tempo com ele é que nós conseguimos colocar isto em prática, não é? É verdade. Tinha um amigo na faculdade que quando ele soube que eu era cristão, ele disse-me assim, não acredito que tu és cristão.
tu ouvires isto assusta um bocadinho, não é? Porque é que não acredita? Ele dizia, O que é que eu fiz? o que é que... E ele dizia assim, pá, porque tu nunca me julgaste. Pois. E eu dizia, mas, E eu estava a querer que ele te fosse jogar, repara. mas julgar-te no quê? Eu sou teu amigo, quer dizer, não tenho que te julgar em nada, quer dizer, eu aceito como tu és, dizia-lhe eu. E ele, não, mas eu tinha a ideia que uma pessoa religiosa era alguém que apontava os erros e que julgava aquilo que fazíamos mal e que salientava isso. E eu disse, não, eu sou teu amigo, se me perguntares a minha opinião sobre algumas coisas, eu posso dizê-la. E tenho a minha opinião sobre os assuntos, mas isso não invalida eu ser teu amigo ou não. E é interessante que o meu amigo não é cristão, mas à medida que o tempo foi passando e que os anos foram passando e nós nos fomos relacionando, houve alturas em que ele me disse, qualquer dia ainda fazes com que eu me converta. E pronto. Mas se eu tivesse tido uma atitude, não sei o quê, não sei o que é que eu podia julgar, ou o que é que fosse o que fosse, poderia tê-lo afastado perfeitamente, quer da minha amizade, quer de, no futuro, poder falar sobre Deus e explicar aquilo em que eu acredito, não é? Mas sabes que, infelizmente, muitas pessoas veem a parte da religião como algo negativo, ou como as pessoas que estão lá para apontar os dedos, para dizer que tu não te vais salvar, eu é que vou, vai acontecer isto, aquilo. E esse é um dos lados mais difíceis da religião, é mudarmos essa opinião através das nossas atitudes. Esse exemplo que tu estavas a dar, não é? Ou seja, tu, quando estavas à espera que ele te fosse julgar, e ele precisamente foi-te dizer, eu estava à espera que tu me julgasses e não me julgaste. Não é? É algo anormal isso acontecer, quando não deveria ser assim. E aliás, e vimos durante esta lição toda, a maneira como Jesus falou com as pessoas, com quem falou e onde falou, Jesus não fez exatamente isso, não julgou ninguém. Simplesmente foi bondoso a falar, aceitou, respeitou, demonstrou amor, mas nunca desviou do caminho que queria seguir. Porque, repara, muitas vezes aquelas pessoas tinham perfeitamente a noção do que é que faziam mal, do que é que estava errado na sua vida. Elas não tinham era a noção que havia alguém que os amava e que esse alguém era Deus. Apesar daquilo tudo, que Deus os continuava a amar. Uhum. E, portanto, o que eles precisavam ter a certeza era que Deus os amava. Por isso é que Jesus demonstrava esse amor e depois dizia, olha, vai e não peques mais. Ou seja, não te esqueças que eu te amo, agora vai e faz de maneira diferente. É isso. Faz de maneira diferente. E isso, se nós tivermos essa mesma atitude, isso vai fazer com que o nosso testemunho, com que a maneira como nós falamos de Deus aos outros transpareça nas nossas atitudes e seja uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, quer eles na nossa igreja. Quer eles acreditem ou não em Deus, quer eles sejam nossos irmãos de igreja ou sejam desconhecidos que nos cruzamos uma vez na vida e nunca mais os voltamos a encontrar. E chegamos ao fim da nossa lição. Havia muito mais para dizer, mas o tempo é sempre limitado. Desejamos a todos umas boas férias para quem vai de férias. Para quem regressa, desejamos um bom regresso. Nós dois esperamos pelas próximas férias. É verdade. É algo que nós temos sempre à espera que haja mais. É verdade, e que todos se mantenham seguros nesta época de pandemia, que possam fazer aquilo que têm a fazer e colocar as vossas vidas também nas mãos de Deus, para que Deus vos possa guiar e dar também discernimento nas escolhas que temos que fazer cada dia, ainda mais agora nesta situação difícil em que, digamos, o planeta se encontra. Esperemos que haja uma resposta em breve para este problema. Pedimos então de todos que Deus possa nos transformar para que as nossas atitudes possam ser atitudes dignas de um filho de Deus.